Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você esteja vendo. Eu sou o professor Ricardo da Silva Souza, responsável pela disciplina Economia Rural na Agronomia. E a nossa aula de hoje é uma continuação das aulas presenciais anteriores. Então, dessa forma, vamos continuar estudando macroeconomia, ok? Então, da aula passada, nós vimos o seguinte. Bem, nós vimos, então, de forma gráfica, dois mercados agregados, tá? Primeiro, o mercado de bens e serviços, né? Bens e serviços, onde a representação gráfica é uma curva negativamente inclinada, tá? Aqui, antes de mais nada, nós temos Y, que é a renda, ou PIB, renda agregada, ou PIB, e o R, a taxa de juros real. São essas duas variáveis mais importantes da macroeconomia, tá? Por quê? Essas duas variáveis, elas estão relacionadas tanto no mercado de bens e serviços, representados pela IS, quanto no mercado monetário, representado pela LN, e o equilíbrio entre o mercado de bens e serviços e monetário vai me dar, então, um equilíbrio entre esses mercados que me, que propõe a economia de forma macroeconômica funcionar de maneira plena, ok? Então, a IS, galera, é uma representação do tipo a renda ou o PIB é igual ao consumo que depende da renda disponível, ou seja, a renda subtraída do tributo, mais os investimentos que dependem da taxa de juros, mais os gastos do governo. Por que essa relação é negativamente inclinada? Porque está associada à renda, uma maior renda, a uma menor taxa de juros. Isso em termos de variação, ok? Então, nesse caso, é o seguinte: no mercado de bens, né, numa economia fechada, uma maior taxa de juros contrai a renda, tá? Contrai a renda, porque o juros está associado às pessoas, às empresas que produzem bens, que produzem serviços. Então, quanto menor taxa de juros, maior a renda. Então, aqui nós temos uma relação negativa, tá? Por isso que a inclinação é negativa. LM, Liquid Money, aonde a oferta real de moeda, ou seja, quantidade de moeda que tem na economia divide pelo preço do parâmetro dessa economia, o preço de todos os bens em termos de um índice, né? Então, você pega a moeda e faz a proporcionalidade, faz a razoabilidade pelo índice de preços dessa economia, isso é oferta de moeda, será igual à demanda por moeda. Tá? A demanda são também a renda e da taxa, nesse caso, nominal de juros, que é uma função da taxa real. Então, posso escrever ela Y e R, tá bom? Então, a curva IS é formada de todos os equilíbrios entre renda e juros no mercado de bens. E a LM é formada por todos os pontos de equilíbrio no mercado monetário. A intersecção
entre a curva IS e a curva LM nos dá o equilíbrio simultâneo do mercado de bens e serviços e do mercado monetário. Então, há um encaixe perfeito, tá? Do mercado monetário, que aloca a moeda em termos de demanda e oferta para todos os bens e serviços produzidos e comercializados nesse país, ok? E essa é a relação ISLM que nos mostra o equilíbrio pleno na economia do tipo fechado. Aqui, nesse caso, senhoras e senhores, existem políticas que alteram o comportamento de equilíbrio dessa economia na situação fechada. Então, olha só, o governo pode aumentar os seus gastos, aonde esses gastos é de forma exógena à explicação do modelo, que isso é uma política fiscal expansiva, e pelo contrário, a diminuição do gasto do governo é uma política monetária, política fiscal, desculpe, restritiva, tá? E pelo lado da, da política monetária, do lado da LM, né, do lado do mercado de bem, do mercado de bens, não, mercado monetário, nós temos o seguinte: o Banco Central ele controla a oferta de moeda. Então, ele pode expandir a oferta de moeda ou retrair a moeda de oferta. Então, aqui ocorre a política monetária e aqui ocorre a política fiscal. Esses movimentos, essas variáveis que não determinam, não são dentro do modelo, são chamadas de metodologias exógenas, elas podem, então, deslocar as referências das curvas conforme a política, né? Por exemplo, uma política fiscal do tipo expansionista faz com que a curva IS seja deslocada para cima ou para a direita, tá? Uma política monetária expansionista faz com que a LM seja deslocada à direita. E aí vai ter um novo equilíbrio com uma nova taxa de juros, um novo nível de. Agora, vamos abrir a economia. Como se abre a economia de um país? Fazendo transações com outros países, ok? Então, vamos ver isso agora. Então, na aula de hoje, senhoras e senhores, nós vamos ver como a economia se abre e vamos ver as políticas fiscal, monetária e cambial no modelo ampliado, onde a gente vai entrar numa relação chamada de balanço de pagamentos. Então, vamos estudar hoje a mobilidade de capital e o equilíbrio externo, uma vez que, quando se abre a economia, tem dois equilíbrios. O interno, nós podemos observar no modelo ISLM, e o externo, inserindo a balança de pagamentos, que é o registro sobre as transações do país, né, doméstico, em relação aos países que não são domésticos, que são estrangeiros, ok? Então, aí nós veremos as políticas fiscal, monetária e cambial no câmbio fixo sem mobilidade de capital. Esqueci de falar da mobilidade de capital. Mobilidade de capital é como é transacionado o capital, a dada taxa de juros entre os países.
Porque a taxa de juros é importante para você fazer investimentos dentro de um país ou em outros países, além de alocar os portfólios a partir de dado risco e de dado retorno, ok? Então, essa mobilidade de capital é muito importante para você alocar, a um país, né? Alocar capital, né, em detrimento a uma taxa de juros. Então, vamos às políticas fiscal, monetária e cambial no câmbio fixo. O câmbio é importantíssimo para entender as transações comerciais e de capital dentro de uma política de câmbio fixo, quando há mobilidade, quando não há mobilidade, quando há mobilidade imperfeita de capital. E também nós vamos ver a política fiscal e monetária no câmbio flutuante sem mobilidade de capital. Então, nós vamos ver o seguinte, que abrir a economia é fundamental em relação às transações internacionais, pois gera especialização na produção de bens e serviços. Conforme você, então, tem mais países para negociar, você pode se especializar em um bem, em um serviço, e isso vai trazer benefícios para aquela economia referenciada. Isso tem a ver com as vantagens comparativas estudadas por David Ricardo. Além disso, as transações correntes faz com que os produtos sejam diversificados e que essa comercialização possa trazer uma maior gama de produtos para uma determinada economia. É diferente de especialização. Diversificação, nesse caso, é em termos de você poder ter mais chance de comprar mais bens importados ou produzidos nacionalmente. Diversificação de portfólios tem a ver com mobilidade de capital, tem a ver com binômio risco-retorno, tem a ver com a possibilidade de investimentos, nesse caso, a possibilidade de antecipação do consumo futuro, né, que é algo que leva em consideração a proposta da economia a longo prazo, e a ampliação da concorrência nos mercados domésticos. Conforme você abre a economia, você propõe a outros produtores a produzir a mais do que era esperado no economia fechada, uma vez que deve-se atender uma demanda interna e externa. Então, abre-se a possibilidade de concorrência no mercado doméstico a partir desse movimento. Então, para que as transações sejam viáveis, os preços nos diferentes países deverão ser comparados e deve ter um mecanismo de conversão, porque diferentes países têm diferentes moedas, que essas moedas servem para transacionar, né, em termos comerciais, internamente, mas externamente viram uma bagunça, né? Então tem que ter uma referência de uma moeda comum, nesse caso é o dólar, e a troca dessas moedas para adquirir bens e serviços em outros países é a taxa de câmbio. Pois bem, em relação às taxas, a relação entre quantidades de moeda é chamada de taxa de câmbio nominal. Nominal. Eu falei nominal, não, é nominal. Tá? O que é a taxa de câmbio nominal? Essa taxa de câmbio que nós conhecemos no dia a dia. Por exemplo, $1 vale tantos reais. Vamos falar em termos de números inteiros. $1 vale mais ou menos R$ 5. Então, você precisa de R$ 5 para trocar $1. Equivalentemente, você precisa de
US$ 1 para trocar por R$ 5. Essa taxa de câmbio nominal é a troca, a conversão de moeda de um país para o outro, do doméstico para o estrangeiro. Agora, nós devemos levar em consideração os preços relativos de cada país. Porque geralmente o preço de um bem de um país, em termos relativos, não é igual. Para simplificar a nossa condição de explicação, em termos do modelo, em termos da teoria, nós trabalhamos com a lei do preço único. Cada país, então, dentro da sua característica monetária, tem um preço, né, em relação ao bem que equivale ao outro país. Para a forma didática, isso é ok, mas na real isso não acontece, tá? Na prática real, a relação entre preços relativos entre o produto nacional e o estrangeiro, né? Aí você tem, dentro de cada país, de cada macroeconomia nacional, regimes de câmbio. Regime de câmbio é como o câmbio é determinado dentro do país. Então, a situação em que o Banco Central controla o câmbio é chamado de regime de câmbio fixo. Ou seja, para cada país que ele vai negociar, ou seja, cada país que ele tem, então, uma transação comercial e tem que trocar moeda, ele fixa a proporcionalidade, tá? De quantas unidades monetárias nacionais são trocadas por unidades monetárias estrangeiras. Por exemplo, se o Banco Central do Brasil fixa que a taxa de câmbio do Brasil em relação ao dólar é 4 por 1, é fixo essa troca. Se o preço de um bem altera, ou da composição dos bens altera lá nos Estados Unidos, aqui vai ter que ser ajustado de tal forma que essa troca se mantém, tá bom? Agora, a situação em que não há controle do Banco Central é chamado de regime de câmbio flexível ou flutuante. É o mercado que ajusta essa taxa de câmbio. Então, introduzindo agora o setor externo, nós temos a relação IS ampliada para as transações com o estrangeiro. Então, a IS fica Y, que é a renda, o produto, depende da ótica que você está analisando, será igual o consumo, que depende da renda disponível, ou seja, a renda menos os tributos, mais o investimento, que depende da taxa de juros, e ainda assim, essa relação ela é negativa com a renda, pelas condições que eu expliquei anteriormente, lá na economia fechada. O gasto do governo ainda é exógeno, tá? Não é investido dentro do modelo. E agora entra esses dois fatores, o X e o M, sendo o X menos o M. Os X são importações, que dependem da taxa de câmbio. Esse teto é a taxa de câmbio real, tá? E o Y é a renda interna, tá? E as importações, ó, troquei aqui, ó. As exportações dependem da renda externa, tá? E o M aqui são as importações que dependem da renda interna. Okay? Então, troca as posições do Y estrela e do Y. Em que Y é a renda, o produto,
C é o consumo, I é o investimento, que é a função da taxa de juros real R, G são os gastos do governo, o X são as exportações, a taxa de câmbio da renda estrangeira, tá? E o M são as importações, que são funções da taxa de câmbio beta e da renda doméstica. Agora, a relação LM é idêntica à economia fechada, tá? Então, a oferta de moeda é igual à demanda de moeda, tá bom? No equilíbrio interno, nós temos, então, IIS é uma coleção de infinitos pontos, Y e R, né, do par ordenado Y e R, de equilíbrio no mercado de bens. E o LM é o equilíbrio, né, do mercado monetário. E da mesma forma, existe um ponto em comum entre a IS equivale a LM e o equilíbrio de mercado, tanto monetário quanto de bens, ele ocorre. Agora, nós vamos incorporar o setor externo, tá? E isso observado na relação de balanço de pagamento. O que é o balanço de pagamentos? O balanço de pagamentos é um registro contábil social onde ela é formada por dois componentes, duas parcelas, dois componentes, dois fatores, tá? As transações correntes, onde são registradas as movimentações de exportação e de importação, e a balança de pagamentos registradas as movimentações de capital. Então, olha só, o balanço de pagamentos nada mais é que as transações correntes em função do produto e o mercado de capitais é função da taxa real de juros. A curva BP representa a renda em juros que satisfazem a condição de equilíbrio no balanço de pagamentos. A inclinação, a representação da curva B, ela é positivamente inclinada a menos de observar o que infere-se no movimento do movimento de capitais, que é relacionado com a... Então, a taxa de juros é predominantemente importante para entender a inclinação. Basicamente, ela é positiva, tá? Ela varia de não inclinada até infinitamente inclinada. Olha só, sem mobilidade de capital, não tem... O que é mobilidade de capital nesse caso, né? A mobilidade de capital é como você aloca o capital na taxa de juros. Se não tem mobilidade de capital, uma economia, né? Uma economia, se não tem mobilidade de capital, ela só vai ter relação com o setor externo a partir da transação corrente. Ou seja, da relação entre exportação e importação. Então, para dada taxa de juros, pode ser interna ou externa, ela não depende, ela não é determinada pelo movimento dos juros, ela é só determinada por uma posição que vai ser uma relação de razão entre a quantidade, tá? A quantidade exportada e um multiplicador de importações. Então, o BP ela tem uma inclinação nula nesse caso. E é interessante observar o que acontece com a posição, tá? Com a posição do equilíbrio com a posição do balanço de pagamentos. Se o equilíbrio interno ocorre à esquerda da pagamentos, vai ter um superávit nessa economia. E se ocorre à direita, vai ter um déficit. Tá? O déficit geralmente câmbio fixo, ele é a maneira que diminui esse déficit, o superávit também, tá?
o câmbio flutuante, então vai ter algumas movimentações de mercado que vai fazer com que o equilíbrio externo converja com o equilíbrio interno. Agora, quando tem perfeita mobilidade de capital, a taxa de juros ela é infinitamente elástica à renda. Ou seja, a economia, na perfeita mobilidade de capital, ela é atrelada a uma taxa de juros que é a taxa de juros internacional, que faz com que esse portfólio seja movido de forma restrita. Tá? Então, o que ocorre? Acima desse gráfico que corresponde ao balanço de pagamentos, haverá um superávit e abaixo um déficit no mercado eterno, no equilíbrio interno, tá? Que vai, assim, no equilíbrio interno, vai ter equilíbrio interno, só que externo não, tá? Então, nesse caso, o superávit e déficit são desequilíbrios externos e haverá, né, haverá mecanismos, né, econômicos que trarão um equilíbrio externo dado a ocorrência do equilíbrio interno, dada a política econômica referenciada. Tá? E aqui a imperfeita mobilidade de capital, que depende muito da elasticidade, daquele indicador das importações. Haverá superávit à esquerda e déficit à direita. Então, a condição de equilíbrio pleno, nós temos o seguinte: a LM, já observamos, ela é positivamente inclinada no binômio renda e taxa de juros, uma vez que aqui está incorporada a expectativa dos agentes em termos de criação de moeda e aumento da taxa de juros. Isso influencia na renda e tudo mais. Aí esse é um lado real, influencia principalmente as pessoas que produzem bens e serviços, então a taxa de juros tem que ser negativamente inclinada. E para a condição de mobilidade capital nula, nós temos um ABP de forma inclinada nula, ou seja, uma reta vertical, em que apenas o movimento das transações correntes permite observar, então, as transações do país doméstico com o estrangeiro. Então, nesse ponto, onde a IS e a LNBP se cruzam, é o equilíbrio interno e externo. E ali nós podemos analisar as políticas fiscal, monetária e cambial, quando essa de câmbio fixo, a cambial nesse caso, né? E as políticas fiscal, monetária, num regime de câmbio flexível. Okay? Então, nessa aula, será abordada as políticas fiscal, monetária, em dois grupos distintos de regime de taxa de câmbio. Câmbio fixo, quando o Banco Central determina o valor da taxa, né, já falamos disso. Quando analisado o câmbio fixo, nós analisamos a política monetária, fiscal e a cambial. Tá bom? Então, quando é o câmbio flutuante, a taxa de câmbio se ajusta a modo a equilibrar o mercado de divisas. Então, não faz sentido ter uma política cambial. Então, vamos lá, vamos analisar as políticas de câmbio fixo numa economia sem mobilidade de capital. Suponhamos inicialmente o regime de câmbio fixo partindo de uma situação de equilíbrio.
Se o Banco Central expandir a oferta de moeda, o que acontece com o equilíbrio, tanto interno quanto externo? Então vamos lá, começaremos pela LM numa posição inicial e a S numa posição inicial, ok? Há um dado equilíbrio interno. Além disso, incorporaremos a BP num equilíbrio externo também. Então nós temos concomitantemente um equilíbrio interno e externo. Quando tem uma oferta de monetária positiva, a LM será deslocada para a direita. Vai ter um novo equilíbrio, tá? Com um nível de renda maior e uma taxa de juros menor os investimentos. Só que haverá um desequilíbrio externo. Tá? Isso vai ter um déficit do balanço de pagamentos. Neste caso, perceberam que a LM fez um chicote? Perceberam que a LM voltou para o mesmo local? Por quê? Porque no câmbio fixo, o Banco Central deverá atender uma maior demanda por moeda estrangeira. Uma vez que o déficit do balanço de pagamentos faz com que uma taxa de juros menor caia os investimentos. E aí você vai ter. Vai cair os investimentos? Não, desculpa. Amplie os investimentos. Desculpa. E aí você vai ter, né, que uma ampliação dos investimentos e um déficit do PP vai ter uma demanda maior estrangeira. E essa demanda maior pela demanda estrangeira vai fazer que relativamente a moeda nacional seja reduzida, uma contração da oferta. E aí, a LM, de forma recorrente, né, ela volta para a sua posição original. Tá? A LM se desloca para a esquerda. Então, a política monetária no câmbio fixo é ineficaz. O equilíbrio final será igual ao inicial. A única alteração que se verifica é que no balanço das autoridades monetárias, que constará uma quantidade maior de crédito do MES, uma quantidade menor de reservas internacionais. Então, uma contração monetária também não teria qualquer efeito na economia. Isso fica uma atividade, né, uma tarefinha para vocês fazerem, ok? Agora, vamos ver uma política fiscal no câmbio fixo e sem mobilidade de capital. Então, ainda no regime de câmbio fixo. O que acontece se ocorrer um aumento no gasto público? Ou seja, a variação dos gastos do governo ser maior que zero. Então, nós temos ainda lá ó, a LM na posição original, a IS na posição original e a BP na posição original. Equilíbrio interno e externo. Um documento positivo nos gastos do governo desloca a IS para a direita. Com equilíbrio interno, há uma renda e uma taxa de juros mais elevada, reduz o investimento. Olha lá, então a IS aparece numa posição superior do que a original. Uma taxa de juros e uma taxa de renda, taxa de juros, taxa de renda é bom, né? Taxa de juros e um nível de renda superior. O aumento da renda provoca o déficit do balanço de pagamentos, ok? Tá vendo? A posição do equilíbrio interno está à direita do balanço de pagamentos, ele é déficit. Então, nesse caso, o Bacen, o Banco Central, perderá reservas internacionais. Vai contrair de novo a oferta de moeda. Então, a LM vai ser deslocada para a esquerda. Nós vamos ter um novo equilíbrio. Olha lá. Esse equilíbrio equivale ao equilíbrio externo a uma taxa de juros maior, mas o mesmo nível de renda. Então, no novo equilíbrio, ocorre um nível de renda original e uma taxa de juros maior, diminui ainda mais os investimentos. Nesse processo,
existe uma perda de reservas internacionais em virtude dos déficits temporários. Portanto, houve uma troca, uma alteração da construção, isso se chama de crowding out, ou seja, substituir investimento por gastos públicos. Ok? Agora, vamos ver a política cambial, porque as políticas cambiais só fazem sentido em câmbio fixo. Então, considere agora, no regime de câmbio fixo, o efeito de uma desvalorização cambial. O que ocorre numa economia quando há uma desvalorização cambial? Ou seja, delta T menor que zero. Nós temos o equilíbrio lá interno e externo. Com delta θ menor que zero, ou seja, é a taxa de câmbio real, o produto nacional fica mais barato, vai estimular as exportações, tá? Há uma desvalorização da moeda, onde relativamente a moeda nacional fica mais barata, tá? E aí lá fora pode comprar mais, né? Então leva uma melhora no saldo de transações correntes e vai deslocar a BP para a direita. Olha só, de BP1 para BP2. E como? Na IS ampliada existe duas variáveis relacionadas às transações correntes, a IS também desloca para a direita, havendo, nesse caso ainda, um desequilíbrio interno e uma convergência do equilíbrio externo, ok? Considerando o deslocamento da IS inferior ao BP, haverá superávit, tá? Haverá superávit, ou seja, esse superávit vem em relação a BP2, tá? À esquerda de BP2 haverá um equilíbrio interno, onde a IS2, né, e a LM1 se encontram nesse pontinho aqui. Só que ainda está um equilíbrio, há um desequilíbrio externo, mas nesse de superávit. Então, no câmbio fixo, o Banco Central deverá adquirir a oferta excedente, né, por moeda estrangeira, emitindo moeda, levando a novo equilíbrio a partir da LM. Agora, aqui nesse ponto, nós temos equilíbrio interno e equilíbrio externo. Na política cambial, percebemos pela primeira vez que houve um deslocamento da curva de pagamentos, mantido constante a importação. O aumento da exportação será a chave. No novo equilíbrio, ocorre a um nível de renda maior e a mesma taxa de juros. Então, nesse caso, a política cambial ela é a única política que é eficaz no sentido de não aumentar a taxa de juros. Ou seja, o regime de câmbio fixo, essa é a única forma de se afetar o nível de renda, provocando uma realocação dos gastos e ampliando o nível de produto compatível com o equilíbrio externo. Então, o saldo da BP passa a adivinhar o comportamento do agregado monetário. Apenas se ajustará para fazer com que o produto seja ao nível compatível com o equilíbrio externo. Agora vamos ver o regime de câmbio flutuante. Considere agora o caso de taxas de câmbio flutuantes partindo do equilíbrio pleno. Vejamos o efeito de uma política inflacionista, ou seja, a oferta monetária ser, a variação da oferta monetária ser maior que zero. Então, nós temos a situação lá que já conhecemos, né? Equilíbrio no mercado de moeda, né, da oferta monetária, demanda monetária, equivalendo ao equilíbrio no mercado de bens, e, concomitantemente, ao balanço de pagamentos, equilíbrio interno e externo. Então, aumento da oferta de moeda, uma política monetária expansionista, coloca EM para a direita, ocasionando queda nos juros e aumento nos investimentos e renda.
O aumento da renda pressionará as importações. Então, o aumento das importações amplia por divisas, forçando a desvalorização da moeda, melhorando o saldo das transações correntes. Colocando IS do BP, uma vez que é câmbio flutuante, aumento das importações faz com que melhore, né, o saldo das transações correntes, deslocando a BP para a direita e a IS também. Então, nós vamos ter um novo equilíbrio nesse caso. Há uma renda maior e uma dada taxa de juros. Então, no processo de melhoria do saldo de transações correntes, com o deslocamento da IS, da BP, a taxa de câmbio flutuante se desvaloriza de forma concomitante ao aumento da taxa de juros. Esse movimento faz com que os investimentos se reduz, compensada pelo melhor desempenho do setor externo, alcançando um novo equilíbrio. Agora, vamos supor que, na condição de equilíbrio interno e externo, há uma política fiscal expansionista, tá? Via gastos públicos. Nós temos uma situação de equilíbrio ainda, né? E aí essa vai ser deslocada para a direita, porque os gastos públicos e os gastos públicos exógeno ao modelo, não é uma variável que é determinante ao modelo ou à equação IS, ela só desloca a IS para a direita, um novo equilíbrio interno, mas na situação de déficit, numa situação no setor externo, né? O aumento da renda pressionará o setor externo, com tendência ao aparecimento de déficit na base de pagamentos. E isso provocará uma desvalorização da moeda, deslocando o BP para a direita. A alta da renda será maior que aquela induzida pela política fiscal, por causa do efeito da desvalorização da renda, da renda não, da moeda. E aí vai ter um novo deslocamento da IS para equilibrar o setor interno e externo. Geralmente, o deslocamento da IS será menor que o deslocamento da BP, uma vez que é esperado que os gastos do governo sejam menores que as exportações. É um movimento controlado, tá? No câmbio flutuante, ele deixa de se deslocar da situação de equilíbrio de IS e de BP. No regime de câmbio flutuante, a BP sempre vai interceptar a LMS no ponto que eles se cruzam. O equilíbrio interno e externo, né? Qualquer desequilíbrio do valor dos pagamentos é de taxa de câmbio, obviamente, porque é uma análise de taxa de câmbio flutuante, né? Então, os movimentos da renda, induzidos pela política econômica, são potencializados pelas mudanças de taxa de câmbio para os efeitos das transações. Neste caso, a política monetária aumenta o nível de renda. O fiscal aumenta o nível de renda. Aqui nós temos um quadro resumo do câmbio fixo. A política cambial, ela é aquela que vai aumentar o nível de renda, dada a taxa de juros, e no câmbio flutuante é a política monetária, que há um aumento de renda, e a taxa de juros vai ser aquela do equilíbrio inicial. Certo? Então, nós vimos essa aula, mobilidade capital, que depende da inclinação da curva BP. Nessa aula aqui, especificamente, foi abordado o exemplo de semimobilidade, ou seja, não há mobilidade capital, e a inclinação da curva de base de pagamentos é verticalmente posicionada no sistema de eixos renda taxa de juros. As políticas econômicas no regime de câmbio fixo, no começo de mobilidade capital, ela é ineficaz em termos de política monetária, não altera o equilíbrio, não altera a situação da economia. E a política cambial,
é aquela que altera o nível de renda dada a taxa. Qual taxa? Taxa de juros. E as políticas econômicas no regime de câmbio flutuante têm como referencial a política monetária, e tem o mesmo movimento da política cambial nível não, no regime de câmbio fixo. Ok? É isso, galera. Muito obrigado. Até uma próxima.